Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h59, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para falar das coisas da cidade, responder aos nossos ouvintes. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, nesse dia 3 de janeiro de 2023, ano começando, né, prefeito? Bom dia, Thaís, bom dia, Bruna, bom dia, Sabino, bom dia a todos os ouvintes da Band. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Prefeito, o ano 3 de qualquer gestão costuma ser o ano mais importante, não é? O ano 1 é o ano da chegada, o ano 2 da construção, o ano 3 é o da entrega e o ano 4 é o ano de colher aquilo que foi plantado. Se eu tiver certa, o que podemos esperar do ano 3 de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo? Olha, Thaís, a gente não pode deixar de desconsiderar que tivemos 2021 inteiro com uma crise da pandemia muito agravada, 2022 até o meio do ano, e aí a gente foi tendo uma condição menor. Isso tem um impacto muito na administração, porque o foco da gestão ficou muito, né, na questão da pandemia, vacinação, número de leitos para internação, mas a gente tem muitas coisas que a gente está realizando. Eu acho que esse ano vai ser um ano fundamental para a cidade, do ponto de vista de obra, de infraestrutura. Muitas coisas já foram feitas no ano passado. Se tiver tempo, eu posso relatar aqui um pouquinho das coisas. Mas acho que a gente vai conseguir entregar uma cidade muito melhor do que a gente tinha em 2020. Prefeito, nessa linha de execuções, de obras que o senhor quer entregar, de perspectivas para essa segunda metade do mandato, numa reunião na prefeitura no final do ano passado, chegou para o senhor um dado alarmante, uma informação de que a execução orçamentária da prefeitura não corria do jeito que o senhor esperava. Quer dizer, não gastar o dinheiro previsto em orçamento não é bom em governo. Né? É preciso que se gaste para trazer melhorias para a população. E esse número teria chegado em algumas secretarias a 20% só da execução orçamentária. Não é muito pouco. O senhor está preocupado com isso? Sabino, primeiro agradecer a sua pergunta, porque eu vou te dar já uma notícia aqui de que no ano passado nós tivemos em investimento, o maior investimento da história da cidade, 6,9 bilhões foi o número de investimentos realizados e empenhados no ano passado na cidade de São Paulo. Nunca houve um valor desse investimento. Poderia ter sido feito mais? Poderia. Por exemplo, se eu tivesse conseguido fazer a aquisição das 5 mil unidades habitacionais em torno de 1 bilhão, acabei não conseguindo por questões de paralisação da licitação, e outras questões que a gente acabou demorando. O recap poderia ter começado já em 2021, foi começar só em julho de 2022. Nós vamos gastar 2,5 bilhões em recap. Então eu não consegui gastar o 1 bi que estava previsto no passado. Com dinheiro em caixa, projeto aprovado, todas as suas já definidas. Então tem questões da administração que a burocracia acaba nos atrapalhando. Mas acho que assim, a grande notícia positiva é de que no ano passado nós tivemos 6,9 bilhões, maior investimento da história da cidade, mesmo com esses problemas que eu acabei de relatar alguns para você aqui. E 11 bi esse ano? 11,5 bilhões previsto, né? Nós estamos lançando a licitação de 4,6 bilhões em mobilidade. E tem muitas coisas, Sabino, que acho que era importante a gente comentar aqui com os ouvintes da Band. A cidade tinha uma dívida com a periferia de São Paulo. E a gente está fazendo muita obra na periferia, que não tem muita visibilidade. Por exemplo, muitas obras... Você quer ver algo importante, Sabino, Thaís, Bruna e nossos ouvintes da Band? Falar aqui de uma coisa fundamental. Pontos e viadutos. Nós fizemos no ano passado 41 recuperação estrutural e funcional de pontos e viadutos. Nós estamos hoje na cidade de São Paulo com 31 obras de pontos e viadutos e estou em processo de licitação de 182 obras de pontos e viadutos entre recuperação estrutural e funcional. Só para explicar, estrutural é quando você mexe na base, você tem que tratar toda a questão da sustentabilidade daquela obra, e a funcional é quando você não precisa fazer as ações estruturais, mas tem ali questão de corrimão, de pintura, de calçada, de contenção. Então é algo que nunca foi feito na cidade. Então a gente está preparando a cidade para não ter problema futuro, é uma ação preventiva. Como, por exemplo, a gente pode observar hoje nos principais, passar embaixo dos pontos de viadutos, você vai ter uma sinalização que a gente não tinha, para não ter aquela situação dos ônibus ou caminhões ou carretas ficarem ali enganchadas parados porque não tinha sinalização de altura. São coisas assim que só podendo ter oportunidade aqui na Band
de poder falar para as pessoas poderem observar e notar como a gente está preparando a cidade. A mesma coisa na área de ações de contenção de encosta, grampeamento de contenção, canalização de córrego, microdrenagem. Nós tivemos 481 milímetros de chuva no período da primavera que terminou semana retrasada. Foi um dos maiores índices dos últimos anos. A gente só teve algo semelhante em 2005 e 2015, se não me engano. E mesmo assim a gente teve menos situações de enchentes, de deslizamento, né? Por quê? Porque foi feito grandes investimentos, principalmente na periferia, áreas de risco, para a gente poder fazer a prevenção de situações futuras. É uma ação que a gente precisa ter a compreensão da população que era preciso investir nas periferias e que a gente tinha aí essa demanda acumulada e que a gente, né, vai ver no decorrer do tempo o quanto essa prevenção vai ser fundamental para a cidade. Prefeito, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, um feliz ano novo para o senhor. E nós conversamos em várias ocasiões, tivemos a oportunidade de falar sobre Cracolândia. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de como está essa situação e como vai ficar nesse ano 3 do senhor, esse 2023. Sônia, eu sou bom de guardar dados, mas eu vou pegar uma colinha minha aqui agora rapidinho, então, porque eu acho que é fundamental de um tema aqui, de um estudo que saiu agora recém-publicado da Unifesp. Nós tínhamos lá em 2016 4 mil usuários na Cracolândia. A gente fez uma ação baseada nas pesquisas de 5 grandes cidades do mundo que fizeram ações de combate à Cracolândia e deram certo, e nós replicamos aqui. E o que diz o estudo da Unifesp? Só para a gente poder aqui com os ouvintes da Band poder fazer uma reflexão. O estudo da Unifesp diz que hoje os frequentadores da Cracolândia, 57,4% estão há pelo menos 5 anos. Portanto, estão no mínimo há 5 anos, 57,4%. 39,2% estão há mais de 10 anos. O que é importante esse dado? De que a gente conseguiu, com as nossas ações, fazer com que a gente estancasse o ingresso de novos usuários e dependentes ali naquela região. Antes a gente tinha aquela grande concentração dominado pela organização criminosa e era um ambiente como se fosse um buraco negro, onde uma pessoa, por algum momento, algum deslize pessoal, acabava tendo aquela ali um local para ir e utilizar o crack e se tornar dependente. Então, a ação hoje ela já se demonstra positiva por os dados que eu te passei. A gente conseguiu estancar o ingresso de novos dependentes. Vinha aumentando, é importante destacar isso. Eu tenho lá na minha sala, o Sabino conhece, os telões que eu monitoro a Cracolândia. Então aquilo vinha aumentando. A gente precisava fazer uma ação contundente para diminuir os dependentes, mas principalmente fazer com que não crescesse mais. E eu acabei de falar que em 2016 eram 4 mil usuários. Hoje nós estamos entre 900 e 1.000 usuários, com boletim publicado todos os dias e ações importantes. Mais de 180 traficantes presos e ampliamos, aí vem o principal de todo o projeto. Ampliamos o número de serviços para que a gente pudesse dar o atendimento aos dependentes para que eles possam se tratar. Ampliamos os CAPs, que é os Centros de Atendimento Psicossocial, ampliamos os CIATs, ampliamos as equipes da saúde, da ciência social e direitos humanos para poder dar o atendimento aos usuários. Então eu acho que a gente está no caminho correto e somado à prisão de traficante, atendimento ao usuário, fazendo a revitalização do espaço, que é fundamental dentro desse contexto, desse tripé para poder combater a Cracolândia. Se a gente continuar do jeito que está, Sônia, eu tenho muita certeza que daqui a algum tempo, não posso te precisar quanto, porque é uma coisa de 30 anos, a gente vai ter a Cracolândia resolvida e solucionada e não vamos ter mais isso aqui na cidade de São Paulo. Prefeito. 99 de volta com a entrevista com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, eu vou usar como gancho aqui uma resposta que o senhor deu para o Sabino, falando de asfalto aqui em São Paulo. Nos últimos meses, tenho andado bastante de Uber, de transporte por aplicativo, táxi. O que a gente ouve desses motoristas que rodam aí São Paulo todos os dias é uma reclamação um pouquinho sobre buraco aqui em São Paulo. Eles dizem que diversas vias foram recapeadas em outros momentos há pouquíssimo tempo e agora os buracos começam a aparecer. Que tipo de tecnologia está sendo usada de diferente dessa vez? Como é que a prefeitura tem feito para tentar solucionar esse problema? A gente fala muito de recape, mas tem previsão também de repavimentação do asfalto, de uma mudança, não só consertar o buraco, mas mudar toda a via?
Bruna, tem um dado importante. A gente tinha em 2017 a demora de 121 dias para fazer um tapa-buraco. Hoje nós diminuímos isso para 7 dias. Tá bom? Não tá bom, mas evidentemente que melhorou bastante. Agora é uma cidade que tem 190 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas. Ficou muito tempo sem fazer recap na cidade. Só para a gente ter uma ideia, entre 2013 e 2016, o prefeito da época fez 4,2 milhões de metros quadrados. Nós já estamos somando agora de recapeamento novo na cidade, entre executado e em execução, 3 milhões de metros quadrados. E eu vou fazer até março 5,6 milhões de metros quadrados e 20 milhões de metros quadrados até 2024. Então é o maior programa de recap da história da cidade. A gente poderia ter começado antes esse recap, mas como eu disse, acabamos tendo problema para iniciar a licitação. Agora, hoje nós temos 31 frentes de recap. Quando a gente começou eram 11, não tinha equipamento disponível para poder atender a cidade de São Paulo. As empresas agora se adaptaram, compraram equipamentos, trouxeram novos equipamentos. Então a gente está hoje com 31. Todos os dias, das 22 às 4 horas da manhã, nós temos 31 vias na cidade simultaneamente sendo recapeadas. Então, é isso que a gente precisa fazer, trocar, porque tudo na vida tem um tempo de duração. E o asfalto não é diferente. Chega uma hora que você precisa tirar aquele e colocar o novo. O recap que a gente está fazendo tem uma tecnologia da Alemanha. Ele faz primeiro o escaneamento para poder saber a necessidade de profundidade. O material base, 50% dele é reciclado. E ele tem um componente no material que vai dar maior durabilidade e resistência para o novo asfalto na cidade de São Paulo. Prefeito, desculpa rapidinho, eu sei que a gente tem que seguir aqui, mas rapidinho ainda sobre esse assunto. Não adianta a prefeitura tapar buraco, fazer recap e vir a Sabesp depois e quebrar tudo, né? Isso tem acontecido muito. O secretário Alexandre Modonesi me contava, inclusive, que já são 100 milhões de reais em multas para a Sabesp, sendo que acabam não sendo pagas, né? Recorre e a Sabesp acaba não pagando. Como resolver esse problema com a Sabesp para melhorar o planejamento de se abrir buraco e vala, principalmente, nas principais ruas e avenidas de São Paulo? Eu acho que a gente ter isso que nós estamos fazendo aqui agora, Sabino, ter uma cobrança da imprensa, da sociedade civil para a melhora da qualidade do serviço da Sabesp. É inegável e é público, né, que eles fazem muitas aberturas de vias na cidade ou não dão uma manutenção na sua rede que está ali subterrânea e aquilo acaba afundando sem fazer um trabalho preventivo. Eu tenho falado muito em fazer ações preventivas. Acabei de falar aqui com relação à questão de pontos e viadutos. Então a gente precisa ter da Sabesp uma ação preventiva nas ações. O que eu tenho falado com ele? Nós vamos fazer agora, por exemplo, naquela grande avenida que liga ali Moca até São Bernardo, Presidente Wilson, vamos trocar todo aquele pavimento. Aquilo é uma buraqueira, né, prefeito? Ali, Thaís, combinei com a Sabesp, chamei o presidente Braga, eles vão trocar toda a rede de água e de esgoto e aí a gente vem com asfalto novo. Por exemplo, a questão dos calçadões do centro antigo. Nós estamos fazendo a reforma de 23 calçadões, 63 milhões de investimento. Além de fazer a reforma dos calçadões, Sabino, Thaís, Bruna, nós também combinamos com a Sabesp e com a Enel, vai trocar toda a tubulação de água e esgoto, porque está muito antigo. Toda a parte de tubulação da fiação de energia e telefonia. E aí a gente vem com um piso novo, dando uma condição melhor para não ter que daqui a pouquinho quebrar tudo aquilo. Então, além de ter no centro e nessas novas vias uma ação importante de troca dessa rede, a gente poder ter aí a garantia de que não vai ter rapidamente que quebrar tudo de novo para poder ter acesso ao subterrâneo. 9h18 no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Também hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falando sobre a cidade, respondendo aos nossos ouvintes. As conversas com os prefeitos normalmente são as que mais rendem, não é? Porque são assuntos que falam muito diretamente a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, são as coisas que afetam a nossa vida, são aqueles problemas práticos que precisam de solução, são as novidades que podem trazer melhorias para quem vive em São Paulo. E aí, prefeito, eu queria perguntar para o senhor sobre o centro da cidade. O senhor esteve junto com a Rádio Bandeirantes naquele fórum no dia 8 de dezembro, no Teatro Itália Bandeirantes, em que se discutiu a revitalização do centro, a recuperação
recuperação da região central e onde a prefeitura também anunciou ali investimentos, por exemplo, financiamento e dinheiro mesmo, que será arcado pela prefeitura para a recuperação de prédios ociosos no centro da cidade de São Paulo. Passado mais ou menos um mês daquele fórum, o que andou até agora, prefeito? Thaís, deixa eu só me permitir fazer uma correção. Acabei de receber aqui um WhatsApp do secretário da Fazenda, o Ricardo Torres, que está nos assistindo. Ele disse que ontem acabou atualizando os dados de investimento. O investimento da cidade de São Paulo, a gente tinha até sexta-feira, era 6,9 bi, na verdade foi 8 bilhões 884 milhões 328 mil R$4,38. Portanto, 8,9 bilhões entre investidos que já estão empenhados, o maior da história da cidade de São Paulo. Eu até vou passar para vocês aqui a tabelinha que ele me mandou desde 2003. Que responsabilidade, hein, prefeito? Maior dinheiro em caixa, o senhor vai ter que entregar um monte de coisa. Mas muito por mérito da nossa equipe, né, Sabino? As pessoas falam que São Paulo está com dinheiro em caixa. Isso é bom, toda empresa, eu, né, que sou empresário, que você tem dinheiro em caixa é sinal de que a gestão é uma gestão eficiente e que tem a saúde financeira para poder fazer as ações. Centro, aquele fórum foi fantástico, uma iniciativa da Band muito importante e que a gente já tem colhido aí os nossos frutos com relação a essas ações. O centro de São Paulo vai ser um dos centros mais lindos do mundo, eu não tenho dúvida disso, né? O nosso hashtag Todos pelo Centro está bombando. A gente tem ações contundentes com relação a isso. Eu acho que essa questão da gente poder investir R$1 bilhão para recuperar os prédios ociosos são fundamentais. Já dei início de obra no prédio da Prestes Maia, que foi invadido. Serão 287 apartamentos ali que já está em obra para recuperar. As questões de revitalização das 23 ruas do Centro Velho. Já vou licitar agora no primeiro trimestre os calçadões da região da República, são outros 17 calçadões importantes, a revitalização da Ipiranga com a São João, ser atrativo para que novas empresas vá para o centro. Já tivemos muitos empreendedores que protocolaram projetos de revitalização, de investimento na cidade. O Sabino, no programa Olhar de Repórter, fez uma matéria fantástica sobre o antigo prédio da Caixa, se não me engano, que um empreendedor vai fazer ali toda a revitalização. O Telesp. Telesp, desculpa. Na 7 de abril. Na 7 de abril, o Telesp. Esse é um exemplo, são vários e vários exemplos que as pessoas estão verdadeiramente agora comprando a ideia. Eu queria destacar, Thaís, a questão da revitalização do centro não é uma questão do prefeito da prefeitura. É de todos nós. É da imprensa, é da sociedade, é dos empresários, dos comerciantes, das entidades, das associações, todos nós unidos. Não vai ser uma ação que a vitória será da prefeitura. É da sociedade, porque é fundamental ter o centro revitalizado. Prefeito, como é que o senhor pretende contar com a ajuda do governador Tarcísio de Freitas para a revitalização do centro de São Paulo, especialmente quando o assunto é segurança e Cracolândia? Olha, Bruna, fundamental. O governador Tarcísio, inclusive, no discurso dele de posse, tanto na Assembleia como no Palácio, ele destacou nos dois discursos a questão da Cracolândia, a questão do centro, demonstra a preocupação e o compromisso dele, foi um compromisso de campanha, foi um compromisso comigo e ele está muito empenhado nisso. Ele designou agora o vice-governador, o Felício Ramute, que foi um grande prefeito, uma pessoa muito preparada para tratar com a gente da questão do centro. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar com o apoio do governador Tarcísio. A questão da segurança é imprescindível. A gente não vai conseguir atrair as pessoas para o centro se não tiver a questão da segurança resolvida. Tanto é que eu já estou chamando mais 1.000 guardas civil metropolitano. Publiquei ontem a nomeação e agora eles estão em treinamento para poder incorporar a tropa. E a gente vai ter uma outra ação que é fundamental, que eu estou tentando fazer, tudo tem as suas dificuldades, né, Sabino? Que é o Smart Sampa, nosso grande programa de monitoramento. Todas as grandes cidades que investiram em monitoramento, Miami, conversei com o prefeito de Miami, ele teve um sucesso grande nisso, lá em Buenos Aires, Lisboa, enfim, toda Nova York. Qual a dificuldade? É de poder licitar. A gente sempre tem muitas pessoas remando para frente e acaba aparecendo uns que remam para trás, né? Prefeito, me perdoe. Fala explicitamente. É o Ministério Público? Não o órgão Ministério Público, né? A gente tem o Procurador-Geral, o Dr. Sarru, uma pessoa fantástica, mas você tem
promotor ou outro que acaba atuando de forma ideológica e não compreendendo qual que é a vontade da maioria, a vontade da população, né? Então, muito em especial o promotor Arthur, que eu acho que a gente precisaria ter um diálogo, eu sou muito da conversa, de poder mostrar para ele o que a gente está pretendendo fazer, e antes de fazer críticas tão duras, né, inclusive a mim, na pessoa física, pessoalmente, que eu acho que é uma deselegância, a gente poder mostrar o que a gente está pretendendo fazer. Todos nós queremos só chegar a um objetivo, é ter uma cidade melhor, ter uma cidade mais segura, que as pessoas de bem possam transitar, que as pessoas possam andar livremente, sem correr o risco de serem assaltadas. Isso que o senhor tocou num ponto muito importante, prefeito, porque assim, é uma tendência, né? E São Paulo é uma cidade atípica, uma das maiores cidades do mundo, é uma metrópole que só quem administra entende, e só quem vive em São Paulo entende o que é a cidade de São Paulo, que é a capital paulista. Mas a tendência das prefeituras é sempre na questão, no quesito segurança pública, jogar para o Estado. Só que o senhor, como prefeito de São Paulo, essa cidade que a gente descreve como tão atípica, um trânsito violento, né? E isso também influi na questão da segurança. Os assaltos que pioram a cada ano, o prefeito tem que tomar essa responsabilidade para si. Então eu queria saber qual que é a ideia do senhor em propor ao governo do estado para somarem forças para que definitivamente esse problema de segurança de São Paulo, o problema do trânsito em São Paulo, que são coisas assim muito fortes para o paulistano, eles sejam resolvidos. Olha, Sônia, você falou algo muito importante. Eu nunca vou pegar um problema e jogar para o Estado. Eu sempre vou fazer a minha parte como prefeito de cobrar, mas também dar a minha contribuição. Acabei de dizer aqui que eu estou chamando mais 1.000 Guarda Civil Metropolitana. A gente fez o concurso, hoje temos 5.950, passaremos a 6.950. Estou querendo fazer a questão do Smart Sampa, que é uma central de monitoramento com 20 mil câmeras na cidade, com inteligência artificial, e poder dialogar. A questão do trânsito, a gente fez o faixa azul, tem sido um grande sucesso para as motos transitarem. Hoje nós temos 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que morrem nos trânsitos. A gente tem uma meta de chegar em 4,5 por 100 mil habitantes com relação a acidentes no trânsito. E a parceria com o governo do estado ela é fundamental. A questão de segurança é importantíssima. Nós tínhamos um convênio com o estado para ter a operação delegada. O que é a operação delegada? A prefeitura paga o policial militar quando ele está na sua folga para ele poder trabalhar. Quando você vê um policial militar com aquele coletinho verde cintilante, é da operação delegada. Eram 1.200, eu fiz o convênio para 2.400, aumentei o valor da operação delegada, do valor que a prefeitura paga ao policial nas suas horas de folga para trabalhar, fardado, armado, né, durante um expediente a mais para a cidade de São Paulo. Então eu tenho dado a minha contribuição. Agora a gente precisa ter no centro de São Paulo, né, porque passam 2 milhões de pessoas por dia, uma ação muito forte da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana. Além da gente poder fazer a questão da inteligência, o estado de São Paulo está fazendo o centro de monitoramento ali no centro e ter os equipamentos também ali no centro. O governador Rodrigo Garcia inaugurou o Hospital da Mulher, nós inauguramos agora, participei com ele da nova Pinacoteca, enfim, da gente ter ali as ações importantes. Um outro fato é a PPP da habitação, onde a prefeitura, em parceria com o estado, semana passada entregamos 417 apartamentos de uma PPP, tem outros em construção para poder levar a população para morar ali. O objetivo é até 2024 levar mais 200 mil pessoas morando no centro. O senhor falou de habitação, o senhor falou de centro da cidade, me parece que pode ser 2 marcas do seu governo. Eu queria tocar numa terceira, que também pode ser ou não, que é a questão da tarifa zero, né? O senhor meio que roubou, no bom sentido, essa bandeira da esquerda. Guilherme Boulos aí deve vir como candidato. Mas há uma série de questões do ponto de vista orçamentário, de dinheiro, para fazer o tarifa zero em São Paulo. O senhor acha hoje que o tarifa zero é possível ou não? Sei que o senhor está aguardando os estudos, mas já recebeu informações preliminares. E mais, o senhor acha que talvez ela possa ser implementada paulatinamente? Por exemplo, surgiu a ideia de se fazer como Chicago, ou até, me parece, é uma outra cidade brasileira que faz, de liberar tarifa para os usuários aos domingos? Olha, Sabino, primeiro eu não roubei nada, porque eles não fizeram nada, né? Cobra quando eles fazem. Eles têm muito discurso, O senhor né? tem conversado até com o Gilmar Tato do PT sobre isso, né? Eu converso com todo mundo. Fiquei muito feliz do Padilha ser o ministro aí de Relações Institucionais, que é um deputado aqui de São Paulo, que acho que ele vai ajudar muito nesse diálogo com o governo federal.
Mas é importante falar que não adianta ficar no discurso, né? Existe os faladores e os fazedores, né? Você pega a habitação, entre 13 e 16 entregaram 5.500 unidades habitacionais. Eu só nesses meses entreguei 5.320, vou entregar 49 mil. É muita diferença entre falar e executar. Mas, voltando na tarifa zero, nós mantivemos, por exemplo, a tarifa de R$ 4,40 pelo terceiro ano consecutivo. Por que a gente fez isso? Para poder falar rapidamente da tarifa zero. Porque nós tínhamos em 2019 9 milhões de passageiros dia. Hoje nós temos 7 milhões e 100. Nós perdemos passageiro para o transporte coletivo. Numa cidade que tem 7 milhões de carros, nós temos que ter ações de políticas públicas que incentivem o transporte coletivo e desincentivem o transporte individual. Eu não vou conseguir fazer viaduto para melhorar o trânsito da cidade, para poder melhorar a qualidade do ar. A gente precisa ter ações com relação a incentivar o transporte coletivo. Hoje São Paulo tem 103 quilômetros de metrô. Estão em obras 34 quilômetros de metrô e mais 2 quilômetros de CPTM. Está em obras hoje 36 quilômetros. E com potencial de se ampliar em mais 115 quilômetros. Nós não temos, por exemplo, nenhuma previsão de metrô para ir até depois da cidade Ademar. Então a gente precisa atuar para poder fortalecer o transporte coletivo numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Então faz parte de uma ação de política pública a questão do meio ambiente, que é fundamental você cuidar numa cidade como essa, da questão de mobilidade, né, da questão social para as pessoas terem acesso ao transporte. Então é um conjunto de ações de política pública que envolve a questão do transporte. Eu estou fazendo muitas ações agora para melhorar essa questão do transporte na logística. BRT Radial Leste, eu estou licitando BRT Radial Leste, BRT Iricanduva, Corredor Interlagos, Corredor Itaquera. 1 bilhão para o metrô. Se o metrô, já ofereci, se o metrô precisar, a prefeitura está disposta a colocar R$ 1 bilhão para poder ampliar a sua rede, que é algo fundamental. Nós precisamos melhorar. Quando você melhora o transporte coletivo, melhora o ar, né? O trabalhador ele sai mais tarde de casa, chega mais cedo em casa, melhora a qualidade de vida. E a questão ambiental, Sabino. 63% da emissão de dióxido de carbono nessa cidade é proveniente dos veículos que circulam na cidade e 50% são dos ônibus. Por isso que eu tenho feito tanto esforço para ter os ônibus que não sejam poluentes a diesel, né, para ser ônibus a nitrogênio, elétrico, a outras fontes que não seja a diesel, que geram uma poluição muito grande na cidade. Mas, prefeito, se vier mesmo a tarifa zero, ela começa pelo domingo? Então, a gente pediu estudo, Thaís, que vai ainda chegar. Agora, tem muitas questões que a gente precisa estar avaliando. São várias questões, né? Uma das situações que a gente precisa fazer é melhorar a questão da infraestrutura. Vai ampliar, vai aumentar o número de usuários se tiver uma tarifa zero, mesmo que seja aos domingos. Então eu não tenho hoje modulado, se a gente começa aos domingos, se eu começo com a tarifa zero só para quem está no CAD único, se a gente começa a fazer na madrugada, né? Chegou agora uma proposta de fazer na madrugada, que ajudaria. Então nós estamos em estudos, e o que eu tenho feito durante esses período que eu estou como prefeito é procurado tomar as minhas decisões que impactam milhões e milhões de pessoas com estudos técnicos. Às vezes pode demorar um pouco, mas eu preciso de ter os estudos técnicos na minha mão para poder tomar a decisão. Prefeito, nosso tempo está curto, mas eu vou tentar emendar duas em uma aqui nesses assuntos que a gente está agora, porque são importantes para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sobre tarifa, segurando pelo terceiro ano consecutivo, mas em algum momento essa conta vai chegar para a população, a gente pode ter um aumento, de repente, no ano que vem, muito maior do que a gente não teve nesses últimos anos por conta desse congelamento da tarifa. E sobre 1 bilhão de investimentos para ajudar no metrô, ampliação de rede, quais seriam essas estações? O que o senhor pensa? Onde que vai investimento? Para a periferia de São Paulo, por exemplo? Com certeza. A gente precisa estar ligando, no decorrer dos anos de uma cidade que não foi planejada, a gente acabou tendo moradias onde não tem emprego e emprego onde não tem moradia, né? Então a gente precisa fazer essa correção do que acabou acontecendo naturalmente no decorrer dos anos do crescimento da cidade, um crescimento desenfreado. Agora, com relação à tarifa, Bruno, aqui que é importante a gente observar, não dá para tratar de transporte coletivo em São Paulo só falando em transporte coletivo. A gente precisa pensar no transporte coletivo numa amplitude das ações. Como, por exemplo, eu me empenhei muito, a gente teve resultado em fazer São Paulo a maior cidade geradora de empregos. Nós tivemos 11,7% de empregos a mais do que tinha em 2019. Olha que impressionante. A gente gerou agora, durante 2022, 11,7% a mais de empregos do que tinha.
No último dado anual CAGED disponível, que é o de 21, nós geramos 386 mil empregos formais e o Rio de Janeiro 82. Nós crescemos 4 vezes mais em empregos formais do que a segunda colocada, o Rio, que tem metade da população. Então, as ações de poder oferecer transporte, oferecer sistema de saúde, né? O que a gente ampliou o atendimento de saúde na cidade, ter um ambiente favorável para poder atrair empresas e que quem está aqui permaneça aqui é fundamental. Nós tivemos 44 mil novas empresas em São Paulo de 2017 para cá. Então, essas ações todas, elas precisam ter uma relação entre elas, né? Melhorar o ambiente para poder ter oportunidade de emprego e renda aqui em São Paulo, e o transporte não pode ficar fora disso. Prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, começando o ano aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, prefeito, pela sua vinda, pela sua entrevista. Até a próxima aqui. A gente vai continuar acompanhando a sua gestão e cobrando, claro, colocando aqui as reivindicações dos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, ótimo 2023, prefeito. Obrigada, obrigado, prefeito. Thaís, obrigado, Sabine, obrigado, Bruno. Obrigado, prefeito. Principalmente a Bruna, que sempre me cobra muito. Hoje está mais boazinha. Bom ano a todos, viu? Obrigado.